nós iremos tratar a respeito sobre questões relacionadas ao desvio de função do servidor público. É um tema que é muito importante na prática. É um tema que, desde 2000, eu vou contar a história, um breve histórico aqui, desde 2009, né, do caso, tivemos o disparate dessas questões relacionadas a desvio de função, as decisões dos tribunais coube por estabelecer alguns pontos importantes. Então é por este motivo que eu estou fazendo esse vídeo, porque isso pode ser incluído também como um dos direitos dos servidores públicos. Primeira coisa que nós temos que deixar em mente, o que é a questão do desvio de função e como se caracteriza. A caracterização do desvio de função do servidor público, resumidamente, é aquele quando se passa a exercer atribuições diversas daquelas que foram incumbidas no cargo em questão. A pessoa foi nomeada, a pessoa foi empossada do cargo, porém ela exerce atividades diversas de sua competência para o cargo. Isso já se caracteriza o desvio de função. Vou citar um exemplo claro e típico. Nós tivemos um disparate, um boom, né, digamos assim, de ações judiciais no estado de São Paulo, no qual o agente penitenciário exercia funções de policial, como investigador. É correto isso? Não. Logicamente não. Então, como descobriu-se que este tipo de atividade apenas desempenhava o carcereiro, aquele que fica cuidando dos presos, zelando pelos presos, dentro das delegacias de polícia em toda São Paulo, ou mesmo pode acontecer em outros estados, claro, ingressaram com esta ação judicial para que seja considerado como desvio de função. E neste vídeo eu vou tratar a respeito, inclusive, o que deve ser feito, né? Tem que sempre trazer a parte teórica e a parte prática dos direitos dos servidores públicos, porque senão ficamos aqui apenas dialogar as partes teóricas e nada de prática. Inclusive, coloquei esse exemplo muito típico o que ocorreu de fato no estado de São Paulo em meados de 2009, 2010, a respeito dos carcereiros que estavam exercendo a dupla tarefa, tendo que sair da delegacia e fazer trabalho de investigador. Então, por esse motivo, diversas ações foram ingressadas naquela época e até hoje, inclusive. Há diversos outros exemplos, professor que exerce atividade de direção, de chefia e de assessoramento, ou situações em que o servidor exerce o cargo de analista judiciário, ou pode ser um analista do executivo, nada impediria, e aí na verdade ele recebe como técnico, mas atua como analista. Isso acontece cotidianamente. Então é muito importante nós termos estes exemplos em nossa mente para que possamos avançar a nossa conversa acerca do desvio de função do servidor público. Então a primeira coisa, nos servidores públicos estaduais e dos servidores públicos municipais, nós temos regras específicas. Então, a primeira coisa que nós temos que deixar claro é a questão da distinção entre o desvio de função da readaptação. A readaptação não tem nada a ver com desvio de função, é a primeira coisa. E a readaptação trata-se de uma questão relacionada ao servidor público que exerce atividades de investidura ao cargo e responsabilidades compatíveis à sua limitação, seja limitação física ou limitação mental, e que, desde que comprovado por meio de uma perícia médica ou de uma inspeção médica, que possa trazer elementos que a pessoa possa se readaptar, retomar as suas atividades conforme suas capacidades. Esta questão, logicamente, vai ter baliza inicial no artigo 24 da Lei 8.112 de 90, a Lei do Estatuto dos Servidores Públicos Federais. E aí temos também outro detalhe importante para fins de conversa: existem os servidores públicos estaduais e municipais e também autárquicos, fundacionais. Cada regra existem legislações específicas para tanto. Não posso aplicar subsidiariamente o artigo 24 da Lei do Estatuto do Servidor Público Federal.
porque existem regras específicas. Então, nós temos o Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo, onde eu atuo, ou mesmo do Estado de Santa Catarina, do Estado do Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia e assim por diante. Cada estado tem o seu Estatuto do Servidor Público. Assim como os municípios. Então, nós temos várias prefeituras, então cada um vai ter as regras específicas para a atuação do servidor público. E logicamente, por que eu digo isso? Porque existe esta questão de saber que na legislação específica vai tratar sobre os critérios de readaptação, mas não fala nada a respeito sobre desvio de função, porque é um conceito, algo que foi definido de fato pela jurisprudência do nosso país. Então, as decisões reiteradas dos tribunais trouxe como elemento do que significa o desvio de função, que eu trouxe aqui o conceito, baseando-se em decisões judiciais. Tá ok? Essa é a primeira coisa que nós temos que deixar claro. No tocante a essa questão, já fizemos essa distinção entre a readaptação e do desvio de função, porque antes as decisões dos tribunais diziam, olha, desvio de função e a readaptação é a mesma coisa, e aí fazia essa bagunça e não dava direito algum ao servidor público no tocante a este direito de um acréscimo. E eu vou explicar o que vai acontecer, quais seriam as consequências práticas nisso. O que aconteceu aí no caso que eu disse lá do carcereiro, que foi reconhecido o direito, aí vou explicar o que é. Calma aí, vamos lá, vamos avançar aqui, eu quero que você assista comigo até o final desse vídeo, para que nós possamos estudar juntos. Primeira coisa, existe essa questão do reconhecimento, deve-se o servidor público contratar um advogado, ou se não tem condições, defensoria, ou mesmo ir também na entidade, né, o sindicato, né, da categoria profissional. Logicamente que é diferente você contratar um profissional privado para atuação específica, porque você tem um serviço diferenciado, melhor dizendo, porque a quantidade de serviços deles são um pouco maiores. Então, você tem um profissional que tem habilidade para atuação nesta área. Então, é este grande fator que possa contribuir para o sucesso de uma eventual ação. Então, a questão do servidor público, de fato, é a questão lá, quando se coloca na esfera processual, você deve colocar elementos de prova. Inclusive, o próprio Código de Processo Civil trata que você tem que a prova incumbe quem o alega, que faça constituir o direito do autor da ação. Então, é a primeira coisa que nós temos que trilhar. Então, reconhecido esse direito, né, na questão de aumento, até inclusive é importante deixar claro, não se faz, até inclusive tem uma decisão recente da STF que fala a questão de vencimento de servidores públicos ao índice, né, uma lei estadual que trata sobre o reajuste de servidores. Não estamos a falar que isso aqui não tem nada a ver com a questão de equiparação salarial e aumentos de vencimentos. Não tem nada a ver, mas sim uma forma de indenização correta daquelas pessoas que atuavam de forma diversa daquela que foi pactuada entre a administração pública e o particular para exercício da sua atividade. Então nós temos essa diferenciação. Não se trata de modo algum algo que diz respeito a aumento de vencimentos ou equiparação salarial. Isso é muito importante nós deixarmos claro. Essa é a primeira premissa, que também, aliás, o terceiro ou quarto aqui que eu já estou dizendo, que é super importante sobre essa questão de desvio de função. Inclusive, essa questão é de caráter indenizatório. Por quê? Porque ele exerceu duas atividades concomitantes. Ele estava exercendo atividade de carcereiro, no exemplo que eu falei, mas ele também estava exercendo durante o exercício, durante a jornada dele de trabalho, fazendo trabalho de investigação, prendendo pessoas. Então ele conseguiu provar por meio de documentos, uma pessoa, um caso hipotético que eu estou dizendo aqui, conseguiu provar na justiça que ele exercia duas funções, duas tarefas, ou até mais, se brincar, tem situações no dia a dia, dá para se configurar. Então existe a questão do elemento de prova. E aí o que o juiz vai fazer? Reconhecido, é uma ação de reconhecimento, reconhecido o direito daquela pessoa, o Estado tem a obrigação de pagar a remuneração efetiva pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado por parte da administração pública. Então nós temos a certeza de que, havendo essa vantagem indevida, o servidor público deve receber
de todas as prestações devidas naquele período. Até outro detalhe importante é a questão do prazo decadencial. O prazo é 5 anos para o ingresso da ação. A partir do momento que a pessoa saiu, ou mesmo saiu do serviço público, existem duas questões simples, tá? Primeiro, a partir do momento que ela saiu do serviço público, se aposentou, foi exonerada, ou teve outra questão, forma de saída, de encerramento, de extinção da atividade, existe sim uma questão relacionada a essa possibilidade de ingresso da ação. Mas tem que cumprir o prazo, tem que ficar de olho no prazo, que é a primeira coisa. Quanto mais o tempo passar, mais você vai perder a questão de benefícios, pecúnia, valores para serem recebidos no futuro. É a primeira coisa que eu até aconselho, né? Quando às vezes nos procuram como profissional, eu falo, olha, fica atento com os prazos, porque os prazos são decadenciais. Se você não entrar com ação, você perde aquele direito. Então é a primeira coisa que nós temos que deixar claro em relação a questões processuais. Essa questão processual número 1, provas, né? A gente tem que ter provas o suficiente, mas antes disso, das questões relacionadas às provas, inclusive que adianta, né, nós temos todas as provas no processo, para ingresso do processo, mas o direito prescreveu, né, caducou, decadenciou, prazo decadencial, que é o correto, né, porque você não moveu o que no momento adequado. Então aí teria que entrar com uma ação contra o órgão que a pessoa atuava ou atua, seja na partir da data que a pessoa se aposentou, ou mesmo antes ou durante o exercício das suas atividades, e nada vai se alterar, pode ingressar com a ação tranquilamente, que muitas pessoas até me perguntam se eu tenho um direito servidor, eu vi lá a sua playlist que você fez. Você acha que vai me prejudicar eu trabalhando para a administração pública? Logicamente que não, que é uma questão eminentemente formal, é totalmente formal. Não vai atrapalhar o seu aspecto pessoal, com certeza não. O que pode acontecer, lógico, a gente não sabe o que se passa no dia a dia, uma prefeitura menor, alguma coisa, pode ser um ato de perseguição, tudo, mas isso não tem como comprovar, deve ser comprovado de fato, porque aí pode-se ingressar com uma nova ação judicial contra o Estado pedindo a indenização na questão do assédio moral, as situações assim. Só que, de modo geral, nunca vivenciamos relações como esta, que a questão de perseguição para a pessoa entrou com ação, isso daí é uma conversa, somente para a pessoa não mesmo ingressar com ação. Isso é a finalidade de assustar a pessoa do que no tocante aos seus direitos. Essa é a primeira coisa que eu tenho a dizer. Posteriormente, falando sobre desvio de função, né, nós temos que trilhar a leitura do julgamento, né, na verdade, da edição da súmula 378, que ela foi datada de 22 de abril de 2009. Já vai fazer um bom tempo que essa súmula existe e ela está em vigor, está em vigência. Né? Vigor e vigência são conceitos diferentes, é bom que você que é estudante ou mesmo advogado, vocês têm que entender pelo menos os conceitos, né, as definições do que é vigência e vigor, né, está em vigor e está em plena vigência. Então está em efetividade, pode ser aplicado. Do artigo 3, súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o servidor que desempenha a função diversa daquela inerente ao cargo o qual foi investido, embora não faça jus ao reenquadramento, aí já é uma outra situação, é questão de reenquadramento, adequação, né, ao período, tem direito a receber as diferenças remuneratórias referentes ali do período no qual perduraram a função, o desvio de função, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Estado. É aquilo que eu já estava dizendo logo no começo do vídeo. O que reconheceu o STJ é que existe sim um direito do servidor público de buscar na justiça e ser indenizado por aquilo que ele exerceu, pelas atividades que ele exerceu durante aquele período que exercia dupla função. Exemplo típico, uma pessoa que passou no concurso para auxiliar de necrópsia, por exemplo, ou melhor, auxiliar ali de enfermagem, vai ficar mais simples, auxiliar de enfermagem, porém exerce a função de enfermeiro mesmo. Então são situações diferentes, cargos diferentes, porque você tem o ensino médio e o ensino superior. Seria meio absurdo, né, o Estado pagar um valor a menor por algo que está sendo exercido a maior. Então, por esse motivo que existe essa ação, existe essa súmula, existe tudo que eu disse até o momento
como um direito do servidor público, seja ele federal, estadual, municipal, autárquico, fundacional, todos esses servidores públicos estatutários. Então essa é a primeira premissa que nós temos a observar. Eu já disse das questões processuais. Em relação às provas, tem que se observar as testemunhas são fundamentais, né? Vamos dizer em juízo em que deve ser quem exercia atividade ensino médio e era ensino superior, né? Nós temos que lembrar isso. Temos também a questão aqui, por exemplo, o caso do agente administrativo que exercia funções de analista ou de um cargo que exigia um concurso público, também pode muito bem ingressar com a ação. O desvio de função também podemos dizer, aqui eu tenho um caso, eu coloquei uma decisão judicial no meu artigo, inclusive aqui no meu blog, aqui embaixo deixo aqui na descrição, sobre um caso da aplicação da súmula 378, no qual a pessoa trabalhava no município de Piracicaba, interior de São Paulo, e buscava enquadramento de desvio de função, porque ela trabalhava numa creche e ao mesmo tempo trabalhava de professora. Este é um outro caso muito simples que também dá para fazer esta adequação, né? Investidura do cargo, demanda uma aprovação de concurso público. E também existe o precedente do STJ no tocante à incidência da correção monetária para aplicação, que é o índice do IPCA. Então é outro detalhe importante, segundo inclusive a Lei Federal 11.960. É outro ponto importante que eu falo, que eu posso mencionar. Tem um outro julgado importante que eu disse, inclusive, né, o carcereiro que passou a exercer a função de investigador. Nós temos outros casos que o agente atendente de necrotério, né, que exercia funções de auxiliar de necrópsia. Eu estou falando dos casos de jurisprudência dos tribunais. A prescrição são devidas a partir dos últimos 5 anos, já repetindo, né, contados retroativamente a partir da data do ajuizamento. E essa questão de prescrição é muito importante. As pessoas têm que buscar esses seus direitos, mas têm que ficar atentos quanto à questão do prazo para o ingresso dessa ação. Então, eu vou encerrar este vídeo, deu quase 19 minutos aqui, nosso vídeo. Agradeço você que nos assistiu até o final. Aqui eu tenho meus contatos aqui embaixo. Você pode escrever, pode tirar suas dúvidas, sugestões, críticas. Se eu fui muito rápido, falei devagar, às vezes eu falo um pouco rápido aqui para também não ficar muito longo o vídeo, tá? Eu quero que seja uma informação tanto rápida e objetiva possível, não é? Mas críticas e sugestões, logicamente, você pode fazer aqui. E se você gostou deste vídeo e quer também receber notificações de novos vídeos, apenas se inscreva aqui no canal, dê a sua curtida, dê o seu feedback, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Em breve eu vou trazer outros direitos dos servidores públicos, até os mais recentes, para ajudar muitas pessoas que ainda não conhecem. Se você conhece algum servidor público, compartilhe com ele, compartilhe com seus amigos, conhecidos, faça que as pessoas tenham direito a estas informações, tá bom? Meu direito é apenas agregar algo para as pessoas. Então, por meio da internet, por meio dos vídeos, que as pessoas também possam obter acesso à informação. Bom, espero que tenham gostado e vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço.